Olá, pessoal! Falaremos hoje sobre a terceirização. A terceirização sofreu uma nova regulamentação por meio da Lei 13.427 de 2017. Hoje nós temos a possibilidade de uma determinada empresa terceirizar, não apenas a terceirização ou não apenas a atividade meio, mas também de terceirizar a atividade fim de uma determinada empresa. Ou seja, terceirizar a atividade fim, o ato de delegar, de transferir a prestação de um determinado serviços ou de uma determinada atividade a terceiro. Atividade esta principal e não mais tão somente a atividade secundária. A súmula 331 do TST, então, agora foi cancelada, pois permitia apenas e considerava como lícita a terceirização da atividade meio, o que neste primeiro momento já conseguimos identificar um pouco do posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. E assim farei a leitura do que nós tínhamos antes. 331 nos dizia o seguinte: não formava vínculo empregatício com o tomador a contratação de serviço de vigilância e de conservação de limpeza, bem como serviços ligados à atividade e meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Então, exemplo, uma instituição de ensino poderia terceirizar o serviço de limpeza, o serviço de segurança, a atividade secundária, para que a mesma, então, se preocupasse em especial com a sua atividade fim, tornando-a mais leve, né? E assim mais competitiva. Hoje é permitido a terceirização da atividade fim. Exemplo, pensemos agora, além da instituição de ensino, num banco. O banco terceirizando a sua atividade principal. Um determinado bancário, quando nós clientes vamos a um determinado banco, somos atendidos por um bancário, né, empregado direto do banco, e neste momento, ao ser atendido, o mesmo oferece para nós um determinado pacote de serviços diferente. O mesmo oferece para nós um determinado produto, ou nos diz que está liberado um determinado crédito, ou seja, abre a possibilidade de fazermos um determinado empréstimo. Estamos ali a tratar com um bancário, que é a atividade fim do banco, mas com a terceirização, a atividade fim pode ser terceirizada, e aí este mesmo banco pode contratar uma empresa prestadora de serviço, para executar exatamente o serviço que eu acabo de mencionar. Então, eu, cliente, chego até o banco, digo que gostaria de fazer um determinado empréstimo e serei, então, aqui levada para um determinado setor do banco, setor esse do banco, que terei ali um determinado funcionário, um determinado empregado, não mais do banco, mas sim da empresa prestadora de serviço, pois essa atividade de empréstimo poderá ter sido então transferida, delegada para essa empresa prestadora de serviços. E aí eu pergunto, será que nós teremos a mesma qualidade que antes nós tínhamos com um empregado direto da empresa? E se avançarmos, quem é esta empresa prestadora de serviço? Empresa esta prestadora de serviço que a lei nos deixa claro que tem de ser pessoa jurídica. E além disso, nos diz também
que para execução deste serviço precisa ter, então, capacidade econômica. Mas o que seria essa capacidade econômica? A Lei 13.427 de 2017, já nos deixando claro que precisa ser pessoa jurídica, então devidamente registrada na junta comercial, necessita de comprovar um capital mínimo, um capital social de R$10.000, se tiver apenas 10 empregados. Se tiver mais de 10 empregados, como por exemplo, tendo a mesma 100 empregados, precisa ter um capital mínimo de R$250.000. Então, a capacidade para execução de um determinado serviço, eu tenho que me questionar: quantos empregados essa empresa prestadora de serviço tem? Tem 10? 20 empregados? 100 empregados? Se tem essa quantidade, então identificaremos qual que é o capital social. Além disso, também é importante mencionarmos que essa empresa prestadora de serviço, ela não pode, num primeiro momento, ser uma empresa que tem como sócio ou como titular um ex-empregado da empresa contratante. Mas ex-empregado que, por exemplo, foi demitido há menos de 18 meses. Então, se tiver passado 18 meses da demissão desse titular ou deste sócio, pode ser contratado. A lei já permite. Mas qual lei? A Lei 13.467 de 2017, aquela conhecida como a Reforma Trabalhista, que, na verdade, passará a vigorar agora em 11 de novembro de 2017. Então, para ficar mais claro, eu farei a leitura para o melhor entendimento. E também já faço um destaque, se os senhores já quiserem, então, acompanhar a leitura e abrirem, então, a Lei 13.467 de 2017, no artigo 5º, que faremos a leitura artigo 5º-C e artigo 5º-D. E lá no artigo 5º-C diz o seguinte: não é apenas esse lapso temporal de 18 meses para empregado, mas também para trabalhador sem vínculo empregatício. Por exemplo, um trabalhador autônomo prestou serviço para a tomadora de serviço, para a empresa contratante. Agora, não posso contratar a empresa prestadora de serviço na qualidade de pessoa jurídica, que antes o mesmo era trabalhador autônomo, pessoa física, antes do lapso temporal de 18 meses. Mas se o mesmo já for aposentado, eu não preciso observar esse prazo de 18 meses. Onde fica-se alguns, questionam, fica-se o questionamento aqui de, como pessoa física, ele era trabalhador autônomo ou ele era empregado, exercia uma determinada atividade, a atividade esta agora que foi transferida, que foi delegada ou que pode ser delegada a terceiros, mas por aquele que um dia já foi empregado. E agora que ele não é empregado, está na qualidade de pessoa jurídica, ele não terá direito a férias, ao 13º, ao depósito do fundo de garantia, e tem sobre ele todos os encargos como pessoa jurídica e as responsabilidades, os riscos da atividade econômica, onde se questiona se de fato nós tivemos, com o advento dessa lei, uma proteção aqui a este trabalhador que agora
não é um trabalhador, mas uma empresa que o mesmo constitui, ou se nós tivemos, então, uma pejotização, uma precarização do trabalho. Ou seja, uma regulamentação que antes era conhecido como uma fraude trabalhista pela lei ou pelo artigo 9º da CLT, considerado nulo de pleno direito. Mas façamos a leitura do artigo 5º C e 5º D. 5º C nos diz: não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços à contratada na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. E aí o artigo 5º D complementa e nos diz: o empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviço, antes do decurso de prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado. Agora que nós já entendemos quem é a empresa prestadora de serviço, que é uma empresa pessoa jurídica, na qualidade de pessoa jurídica estará prestando um determinado serviço e que deve possuir capacidade econômica para esta execução, observado aqui que esta empresa não pode ter como titular ou como sócio ex-empregados dentro desse lapso de 18 meses, agora vamos entender os direitos deste empregado da prestadora de serviço. Este empregado da prestadora de serviço que irá executar um determinado serviço dentro da tomadora de serviço. Terá direito, então, à alimentação no refeitório desta empresa contratante? Sim, terá. Terá direito à assistência ambulatorial, assistência médica que tiver, então, a empresa contratante? Sim, também tem os direitos. Eu faço a leitura. Artigo 4º C nos diz o seguinte: pode ser qualquer uma das atividades da contratante, exercido, então, pela empresa prestadora de serviços, e quando forem executados nas dependências da tomadora, este empregado terá nas mesmas condições de um empregado regular da contratante a alimentação, quando oferecidas em refeitórios, direito de utilizar serviços de transporte, atendimento médico ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado e treinamento adequado quando for necessário. Por fim, é importante fazermos aqui a seguinte pergunta: este empregado da empresa prestadora de serviço terá ou não direito à isonomia salarial com a empresa contratante? Ou seja, este empregado da empresa prestadora de serviço terá ou não direito de receber um salário equivalente aos empregados da empresa contratante? E aí nos diz a Lei 13.467, que poderá
ter o mesmo salário. Se ficar estabelecido por meio de contrato com a empresa, entre a empresa contratante e a empresa contratada. Então, poderá. E o que nós teremos aqui, temos de aguardar, mas certamente é este empregado da prestadora de serviço ganhando menos, elaborando nas dependências da empresa contratante, onde poderíamos também nos questionar se este empregado terá o mesmo desempenho que se tivesse a empresa contratante contratando diretamente empregados, com o mesmo enquadramento sindical, com os mesmos benefícios de uma negociação coletiva. Então, eu faço aqui a leitura para nós finalizarmos, então, este tema de terceirização, como eu disse, um tema muito polêmico, onde nós deveremos, então, aguardar aqui o que nós teremos no futuro próximo de decisões trabalhistas. Então, vamos lá. Nos diz o seguinte, artigo 4º, parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos neste artigo. Então, repetindo, contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem. Então, nada obriga. Se assim entenderem que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante. Então, ficaremos por aqui. Estas foram as alterações por meio da Lei 13.427 de 2017, que estabelece para nós as obrigações a serem estabelecidas pelo contrato entre a empresa contratante e a empresa contratada, e também falamos aqui sobre a Lei 13.467 de 2017, que veio trazer novos dispositivos sobre este tema terceirização. No próximo vídeo daremos continuidade às alterações da reforma trabalhista. Agradeço a todos.